Bom, a história que eu vou contar hoje é uma mãe que tem duas crianças, Júlia e Joana. Essa mãe, ela tinha o costume sempre de fazer, de ler algum livro para elas antes de dormir. E essa mãe gostava muito de história de princesa, então ela começou a contar sempre história de princesa. E aí as histórias sempre estavam começando. Era uma vez uma princesa. Era uma vez um príncipe que era casado com uma princesa. Enfim. E aí a cada dia ela foi contando uma história e foi contando sempre com Era uma vez. Aí um dia as duas meninas estavam brincando e aí elas decidiram que iam fazer uma história. Cada uma ia contar uma história. E aí Joana, que era a irmã mais velha, né? Diferença de um ano, ela falou assim: vou começar contando a minha história. E ela começou com Era uma vez, uma princesa e toda aquela história de novo de princesas. E aí depois foi a vez da Júlia. A Júlia, ela começou, era uma vez, e começou a contar uma história totalmente diferente. Não tinha nada a ver com princesa, nem com príncipe. E aí a Joana ficou assustada com aquilo e falou que ela estava fazendo errado e que se era uma vez tinha de ser a história de príncipe ou história de princesa. E aí a mãe escutou isso e falou, foi contar a história, então, uma outra história, falou que não era bem assim, né? E foi contar a história dos três porquinhos e ela percebeu então que Era uma vez não estava necessariamente associada a uma história de princesa. E aí, depois disso, ela entendeu e compreendeu que ela poderia criar outras histórias que não tivesse nada relacionado com princesa ou com príncipes. Então, ela começou a criar uma outra história com Era uma Vez. Aí o ponto que eu queria falar, né, que eu achei interessante eu já vou fazer meu diário de aprendizagem logo aqui também, junto nesse mesmo vídeo. Eu achei muito interessante o que o texto traz, né, que é uma coisa que a gente vê, a gente aprende a falar através de associação, né? E até um vídeo que foi falado do cachorro, né? Do que a criança ela aprende. E aí eu tô com meu sobrinho pequeno, ele tá com 3 e a minha sobrinha tá com 1 e pouquinho. E aí a gente vai conversando com ela e com ele e vai falando assim, como é que o gato faz? Faz miau. Então, assim, ele já associou, além do som, associou também já a palavra real e a imagem, né? E isso é bem interessante porque o texto ele vai falar da associação, que a aprendizagem acontece através do inesperado, né, da surpresa, e aí depois ir associando a algo, né? E algo que a gente é muito fácil de usar, e foi até um dos exemplos, uma das histórias dadas, né, que dentro do meu ensino fundamental, acho que foi na quinta série mais ou menos, a gente aprende ante, após e aí assim por diante. E aí a gente se coloca dentro de uma melodia, fica muito mais fácil. E dentro do ensino médio também, professores usarem alguma coisa de música para algo da química também. Então, assim, a gente associar facilita a aprendizagem e, e nós como futuros professores, nós vamos ter que, querendo ou não, associar a algo para facilitar a aprendizagem e a absorção realmente do conteúdo, para que valha a pena também e que eles possam enxergar certos conteúdos de uma outra maneira, né? E é isso, eu juntei minha solo performance com a aprendizagem, com o diário da aprendizagem, e esse foi o que eu peguei e captei do texto 2 que, por sinal, esse texto é muito bom, e é isso.